Provavelmente você já ouviu falar no termo flow, fazer algo em estado de flow, certo? Até tem um vídeo aqui no canal que eu falei alguma coisa ali sobre o flow, sobre a disciplina e o flow, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais aprofundado com vocês hoje, porque eu li esse livro aqui, ó, Flow, a psicologia do alto desempenho da felicidade. Esse livro é um livro científico do cara... Meu Deus, juro que eu não sei pronunciar esse nome aqui desse autor. Só tem consoante, Jesus. Enfim, mas foi o cara que trouxe essa teoria, então tem vários estudos, várias pesquisas com atletas, artistas, toda uma galera que já relatou se sentir, né, nesse estado de flow. Então ele vai pontuar nesse livro várias coisas que ele percebe através desses estudos que contribuem para que as pessoas consigam entrar nesse estado de flow com mais frequência, intencionalmente também. Então tem muita coisa boa aqui, eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram comprar. Lembrando que caso vocês queiram comprar, comprem pelo meu link, porque vocês não pagam nada mais por isso, mas vão estar contribuindo aqui com o meu canal, tá bom? Com o meu trabalho. Mas hoje especificamente eu quero falar com vocês sobre algo pontual, porque assim, eu vou lendo e vou grifando, né, algumas partes e tal. E aí eu estava passando aqui pelo livro porque eu queria falar sobre ele e passei por uma parte aqui que eu achei interessante compartilhar com vocês, tá bom? Então, como eu sempre gosto de fazer esse paralelo entre assuntos científicos, espirituais e não sei o quê, e trazer todo, meio que fazer a síntese, mostrar a unidade que tem nessa aparente diversidade, não vai ser diferente aqui. Então eu vou ler, se vocês não entenderem alguma coisa na leitura, podem ficar tranquilos que eu vou buscar traduzir, né, daquilo que eu estou entendendo, e a gente vai ter uma conversa aí sobre isso, tá? Mas antes, só dando uma introduzida no que eu vou ler aqui, ele fala sobre uma relação que existe entre entrar no estado de flow com a perda da autoconsciência. E eu já vou explicar melhor, tá? Primeiro eu vou ler aqui, aí depois eu vou falar melhor sobre isso. Então ele diz assim: como vimos, quando uma atividade nos absorve por completo, não sobra atenção suficiente para permitir que levemos em consideração o passado, o futuro ou qualquer outro estímulo que temporariamente seja irrelevante. Uma das coisas que desaparecem da consciência merece menção especial, pois na vida comum passamos muito tempo pensando a seu respeito, que é o quê? Nosso próprio self. Tá? O self é um termo da psicologia, tá? Que quem trouxe foi Carl Jung, o psicanalista, que significa basicamente o centro da nossa psique, o self, tá? Então, o centro da psique. Mas eu vou pular um pedaço aqui e ler um outro trecho antes de falar a respeito, tá? Ele diz assim, ó: a perda da autoconsciência não envolve a perda do self ou da consciência, mas apenas uma perda da consciência do self. Ou seja, não é a perda da consciência e nem do self, é a perda da consciência do self. Calma que já vai ficar mais fácil, tá? O que escapa sob o limiar da consciência é o conceito de self, a informação que usamos para representar a nós mesmos quem somos. O que significa, numa linguagem bem simplória, bem fácil de entender, tá? Traduzindo bem isso daqui. A perda da autoconsciência, ou a perda aqui da consciência do self, significa a perda do senso do eu. E o que seria isso? O ego. O senso do eu. A gente não fala sempre dentro dessa visão mais espiritualista, você não é quem você pensa que é, os seus pensamentos não te definem. Aquilo que a sua identidade, sua personalidade não é quem você verdadeiramente é. Isso tudo são apenas roupagens para que o seu ego se manifeste aqui, certo? Mas não é o que você é. Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente, é que nas experiências de flow existe uma perda da autoconsciência, da consciência do self, ou seja, do senso do eu. Em outras palavras, uma perda do ego. O ego sai de cena. Olha que interessante. É a mesma coisa, cara. Eu estou colocando em outras palavras, mas ele está dizendo isso. Quando você, com o seu senso do eu, some, você entra num estado de fruição, como ele fala aqui, muito maior. E aí, olha só, o que ele continua aqui é o seguinte: a perda da autoconsciência pode levar à autotranscendência, a sensação de que as fronteiras do ser foram forçadas a se expandir.
Ou seja, porque quando a gente tira a ideia do que somos, do que pensamos que somos, aí quais são os limites para aquilo que podemos ser? Entendeu? Quando você tira esse senso do eu, você fica ilimitado, porque é simplesmente a sua autoconsciência, a sua percepção de si mesmo que limita aquilo que você acha que é. Quando, na verdade, você pode ser muito mais, e você é muito mais do que aquilo que você pensa. Então, nesses momentos, é muito interessante, porque você tem a possibilidade, a oportunidade de expandir suas próprias percepções de si mesmo. E ele continua dizendo aqui, ó, essa sensação não é um mero capricho da imaginação, mas se baseia numa experiência concreta de interação, produzindo uma rara sensação de unidade com o mundo normalmente alheio a nós. Uma sensação de unidade. O que significa isso, cara? É o que a gente sempre fala. Somos todos um. Não existe separação. Olha que interessante, a gente está falando de um livro científico. Você percebe como é importante a gente sair da nossa bolha, a gente buscar informações fora e sempre trazer esse senso de unidade, de centro, de pilar. O que existe em comum entre tudo, sabe? Aqui a gente está falando, se quem lê um livro desse e não tem uma bagagem, um conhecimento referente a esse olhar mais espiritualista, não vai fazer esse link. Mas quando a gente já tem esse olhar nessa outra bolha, certo? Aqui nós estamos furando a bolha espiritualista, entrando num outro universo, mas ainda assim conseguindo encontrar, identificar todos os pontos da vertente espiritualista também. Então, o que ele está dizendo? Quando nós estamos em estado de flow, existe uma sensação de unidade com o mundo que normalmente está alheio a nós. E aí eu achei bem interessante, porque aqui ele dá alguns exemplos, tá? Ele fala sobre várias, dentro dos estudos deles, né? Algumas experiências que as pessoas relataram, tá? Então, ele diz assim, ó. Durante longos períodos acordado à noite, o marujo solitário começa a sentir que o barco é a sua extensão, movendo-se no mesmo ritmo rumo a uma meta comum. Um violinista, envolvido pela torrente de sons que ajuda a criar, sente ser parte da harmonia das esferas. O escalador, concentrando toda a atenção nas pequenas irregularidades do paredão rochoso que terá que sustentar seu peso, fala da sensação de familiaridade que se cria entre os seus dedos e a rocha, entre o frágil corpo e o ambiente composto por rochedo, céu e vento. Em um torneio de xadrez, os jogadores, com atenção fixa durante horas na batalha lógica sobre o tabuleiro, alegam sentir como se houvessem se fundido a um poderoso campo de força que entrou em choque com outras forças em uma dimensão não material da existência. Os cirurgiões afirmam que durante uma operação difícil têm a sensação de que toda a equipe de cirurgia é um único organismo, movido pelo mesmo propósito. Descrevem isso como um balé, em que o indivíduo fica sujeito ao desempenho do grupo e todos os envolvidos compartilham de um sentimento de harmonia e poder. Cara, olha que coisa mais linda isso. Esse senso de unidade. É uma equipe médica ali que, na verdade, não é um ser só. É um organismo funcionando em uníssono. O violinista que se sente um com os sons, sabe? Tipo, é uma coisa muito maravilhosa. E aqui, olha que interessante, né? Ele continua dizendo: poderíamos tratar esses depoimentos como metáforas poéticas e deixar por isso mesmo. Mas é importante perceber que se referem a experiências tão reais quanto sentir fome ou tão concretas quanto topar com uma parede. Não há misterioso ou místico em relação a elas. Então, olha só, parece que é simplesmente uma coisa poética, né? Uma coisa que eu sinto essa experiência aqui de flow quando eu estou pedalando. Eu até, antes de eu ler esse livro aqui, eu até comentava, né? Até acho que eu já escrevi uma poesia até sobre a bicicleta, sobre pedalar. Que eu falo assim, que quando eu estou em cima da bicicleta, eu sinto uma integração tão grande que eu penso em termos de roda. É como se eu não tivesse perna, é como se as minhas pernas fossem as rodas. Tamanha é a união, a integração que eu sinto com a bicicleta.
Olha que interessante. E aí, olha só, isso aqui eu achei bem legal. Quando a pessoa investe toda a sua energia psíquica em uma interação, seja com uma pessoa, um barco, uma montanha ou uma música, ela na verdade se torna parte de um sistema de ação maior do que era o self individual. Então a gente pode trazer aqui a ideia de egrégora, talvez, que é como se, quando ela tira a ideia do eu, ela entra num coletivo, num campo muito maior, onde algo se sustenta por si só, onde não precisa mais do senso do eu. O self, que é a parte dele, expande as suas fronteiras e se torna mais complexo. Uma das coisas que eu acho mais legal disso tudo é o que ele fala que acontece assim que a pessoa retoma a consciência do self. Olha só. Existe uma relação muito importante e, à primeira vista, paradoxal entre perder o senso do self em uma experiência de flow e senti-lo voltar à tona mais forte depois. Chega até a parecer que abrir mão de vez em quando da autoconsciência é necessário para a construção de um forte autoconceito. No flow, a pessoa é desafiada a dar o seu melhor e deve aperfeiçoar suas habilidades constantemente. Na hora, ela não tem oportunidade de refletir sobre o que isso significa em termos de self. Se permitiu que a autoconsciência florasse, a experiência talvez não tenha sido muito profunda. Ou seja, quando a pessoa precisa, nisso de aperfeiçoar as habilidades, de focar, de buscar sua melhor versão, se ela traz a autoconsciência, ela não está dando o melhor que ela pode. Porque quando a autoconsciência existe, ela perde energia. Basicamente isso. A sua atenção não está totalmente na atividade, mas sim concentrada também no senso do eu. Mas depois, quando a atividade chega ao fim e a autoconsciência tem a oportunidade de voltar a operar, o self sobre o qual a pessoa reflete não é o mesmo que existia antes da experiência do flow. Foi enriquecido por novas habilidades e conquistas recentes. Cara, olha que interessante. Até eu estava conversando hoje com uma amiga sobre os dois mecanismos que o cérebro funciona, seja através do foco ou através, de um não foco. Eu não lembro o termo que ela usou, que ela que estava falando sobre isso comigo, mas é quando ou você está focado ou mais desligado, mais à toa. E aqui o que ele está dizendo é que quando você fica à toa do eu, você emerge em algo maior, e quando você volta para o eu, o seu eu está diferente, mais enriquecido. Mas não porque você quis, e sim porque você deu um tempo para si mesmo. E isso, inclusive nesse contexto que eu estava conversando com essa minha amiga hoje, eu estava falando para ela a respeito de como que funciona para mim o processo criativo das composições das poesias, Como que isso se dá na maioria das vezes. Ela me perguntou se normalmente eu estou com uma atenção focada, já na intenção de fazer aquilo, ou é quando eu estou mais à toa. E incrível, porque normalmente as poesias vêm, a inspiração vem quando eu estou mais à toa. Eu já escrevi poesia, uma das que eu mais gosto, quando eu estava escovando os dentes, simplesmente escovando os dentes, me veio ali a poesia, uma frase que se desenvolveu para a poesia. Eu caminhando de boa, bem à toa no mercado, indo no mercado, me veio uma inspiração, virou outra poesia. Eu acabando de acordar, bem nada a ver, assim, outra inspiração. Então, olha que coisa. E até a inspiração que me veio ontem da poesia que eu postei aqui, falando sobre os caminhos, eu estava indo deitar para ler um pouquinho e nisso me veio outra inspiração. Ou seja, nunca é um foco, uma pressão, uma coisa que eu preciso escrever ou não sei o quê. Não, é justamente quando eu estou mais tranquila, mais à toa, mais, é bem aleatório na vida, isso vem. Mas é claro, vem porque em outros termos, em outras áreas, eu busco sempre o autodesenvolvimento. E aí, quando eu dou esse tempo, emerge uma criatividade. É como se abrisse espaço para aflorar tudo aquilo que pode aflorar, entende? Beleza, mas a respeito disso tudo que eu trouxe aqui, o que a gente pode trazer em termos práticos para a nossa vida para ter uma qualidade melhor de experiência? Veja só, tem alguns pontos principais aqui. Atenção, foco e atenção, Então você
ter uma atenção direcionada em algo, que é quando você consegue fazer isso, é que você consegue se desassociar do eu. Um outro ponto importante é que é importante você se desassociar do eu. E isso significa, em outras palavras, você sair um pouco da sua cabeça, do seu mental, de pensar sobre si. A autorreflexão, ela é importante, mas olha como tudo tem um equilíbrio. Você, às vezes, buscar se distrair com alguma coisa é muito mais eficaz do que você ficar tentando encontrar uma solução com a sua cabeça. Melhor coisa quando algo não está funcionando, quando você precisa encontrar alguma resposta, não é você ficar pilhando, fervendo, esquentando a cabeça, querendo resolver algo. Normalmente, não é o seu cérebro ali que vai resolver alguma coisa. É quando você consegue sair dessa noia mental, respira fundo, vai, sei lá, num parque, vai ouvir uma música que você gosta, vai sair com os amigos, busca trazer, elevar a tua frequência num estado de maior alegria, para que você consiga dar um tempo do senso do eu, e aí é bem possível que venha um insight criativo, que venha alguma coisa para você, que aí sim, a partir disso, você consiga resolver os teus BO, entendeu? Não é de você ficar, meu Deus, batendo a cabeça ali, nossa, eu preciso resolver isso. Cara, pensa comigo, quantas vezes que você fez isso e que funcionou? Quantas vezes que você ficou noiado assim, nossa, muito nervoso, muito nervosa, buscando encontrar uma solução? Quantas vezes você conseguiu encontrar uma solução nesse estado? Eu tenho, diz aqui no comentário, eu tenho quase certeza que nunca, entendeu? Porque não é desse lugar que a solução vem. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu vou deixar aqui na descrição o link do livro. Vou deixar também o meu Instagram aqui, passando aqui na descrição também, caso você não me siga lá. E também, se você não for inscrito aqui, precisa nem falar, né? Se inscreve, curte o vídeo, envia para um amigo que você acha que vai fazer sentido, que vai gostar desse vídeo. E a gente se vê numa próxima.